Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. E o tema de hoje, na verdade, eu já abordei em um outro vídeo meu, no iceberg do Pica-Pau, onde eu abordei vários tópicos, porém eu sinto que eu falei de uma forma muito resumida a respeito desse tópico aqui, que é muito interessante, e que eu deveria falar com mais detalhes, fazer um vídeo à parte explicando mais pra vocês. E aqui estou falando da versão cancelada do novo show do Pica-Pau. Pra quem não sabe, o novo show do Pica-Pau, o negócio é de 1999, mas enfim, o novo show do Pica-Pau seria bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a assistir. Parece que do nada cancelaram e fizeram uma versão mais diferente. Então, no vídeo de hoje eu explicarei para vocês a respeito desse caso, quais são as informações que nós temos e quais são as possíveis teorias para essas mudanças e para esse cancelamento. De forma resumida, sabemos que a produção do Pica-Pau clássico foi da década de 40, desde aquela versão do Biruta, até aquela versão onde ele é menorzinho, que teve o seu fim em 1972. O último episódio do Pica-Pau clássico, e aqui eu falo a respeito de episódios, foi lançado em 72, que era aquele da escola. Nesse mesmo ano, o Walter Lantz fechou a sua empresa, então esse foi o último episódio. Depois disso, o Pica-Pau passou um bom tempo sem ganhar nenhuma outra animação, nenhuma outra série animada. Ele teve algumas participações em filmes, como Uma Cilada para Roger Rabbit, em alguns comerciais lá nos Estados Unidos, mas era apenas isso. Até que chegamos na década de 90, quando surge a ideia de fazer um novo desenho animado baseado no Pica-Pau. Eles não consideram exatamente como uma continuação, mas sim como uma versão baseada na versão clássica. O novo show do Pica-Pau, série essa que eles falam que é baseada na série de curtas de animação criada pelo Walter Lantz, foi desenvolvida pelos animadores Bob Jakes e Kelly Armstrong. Ele é um animador e diretor de animação canadense-americano e ele é bem conhecido por trabalhar nas séries de televisão Ren e Stimpy, Family Guy e Bob Esponja. Foi produzida pela Universal Cartoon Studios, sendo exibida originalmente de maio de 99 a julho de 2002 na Fox Kids. No Brasil, o que eu me lembro é que a série chegou por volta de 2000, sendo exibida primeiramente pelo SBT, que fez um monte de propaganda falando a respeito do novo show do Pica-Pau. Eu lembro que até lançaram um chiclete do Pica-Pau nessa época. E depois de alguns anos, esse novo show do Pica-Pau começou a ser exibido lá na Record, incansavelmente, muitas vezes. E quem tinha dinheiro e tinha TV a cabo em casa deve se lembrar que o novo show do Pica-Pau, se não me engano, era exibido no Cartoon, por mais que em vários outros países era exibido pela Fox Kids. E o que acontece? O Bob trabalhou na primeira temporada desse novo show. Depois, um tal de Alan Zaslov que tomou conta das duas últimas temporadas. Agora vamos falar um pouquinho do início da produção desse desenho, porque é bem importante a gente ter um pouco de noção para entender por que certas coisas mudaram, ou tentar entender, né? Bom, não existe uma data correta para o ano em que tiveram a ideia para começar a fazer a animação do Pica-Pau, uma data correta, tipo, foi em março de 1994 que tiveram a ideia, fizeram uma reunião, entraram em um acordo para fazer uma animação do Pica-Pau. Não, esse tipo de informação eu não encontrei na internet, mas o que a gente sabe é que as ideias para criar uma nova animação do Pica-Pau começou lá no início dos anos 90. O Paul Dini, que também é um animador, falou que a série ficou muito presa no desenvolvimento durante a maior parte dos anos 90, já que foi concebida pela primeira vez no final de 92 ou início de 93, isso segundo Paul. E ele também diz que, como fã do desenho, ele queria ter participado da produção do novo show do Pica-Pau, mas acabou que não rolou. Ele tentou, mas não deu. Mas o piloto, a data do piloto é de 1996. Sim, pra quem não sabe, o novo show do Pica-Pau tem um episódio piloto. Esse episódio piloto do novo show do Pica-Pau foi dirigido por Jeff DeGrandis e, infelizmente, não existe muita informação a respeito dele. Esse
Esse piloto foi produzido para vender a série e ele foi feito inteirinho nos Estados Unidos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas é muito comum das produções dos Estados Unidos terceirizarem esse tipo de serviço de animação com outros países da Ásia, como por exemplo, Coreia do Sul, Japão. E aqui nesse caso não, a produção foi feita inteira em solo americano. Meus amigos, pensa em um episódio piloto que é super difícil buscar informações. Isso porque, infelizmente, esse piloto é uma mídia perdida e não tem muita coisa a respeito dela na internet. Tudo que eu pude encontrar são alguns frames, e é só isso que tem. Não tem mais nada, não tem nada falando a respeito do enredo, não tem nada falando de quais personagens apareceriam, nada. Mas muitos acreditam que esse piloto, na verdade, era para mostrar o conceito do desenho, né? Era só uma prova de concept. Só para mostrar como seriam os personagens, como eles seriam animados, um pouquinho da característica de cada personagem. Uns acreditam que eram pequenos segmentos onde tinha o Pica-Pau, o Picolino e também outros personagens que foram planejados para aparecer, mas que depois foram totalmente descartados. E eu falarei mais a respeito desses personagens cancelados deixados de lado nesse vídeo, ok? Eu só acho o seguinte, se um dia esse piloto for encontrado, o Brasil vai parar. Brasil vai parar. Eu acho que nos Estados Unidos o pessoal vai ficar tipo, legal. No Brasil, o pessoal vai soltar rojão. E o que nós podemos ver aqui é que o estilo da arte do piloto parece uma mistura dos curtas dirigidos pelo Jamie Cohen, que é aquela fase mais clássica, mais pós-birutismo, sabe? Pós-pica-pau biruta, com uma mistura dos traços característicos da Spunko. O Spunko foi um estúdio de animação americano que esteve ativo de 89 a 2005 e ficava em Los Angeles, na Califórnia. O estúdio ficou extremamente reconhecido pelas temporadas de Ren Stimpy para Nickelodeon, e um dos fundadores da Spunko é o John Kricfalusi. No novo show do Pica-Pau, nós temos personagens que apareciam tanto na versão clássica como nessa versão nova. Por exemplo, o Leôncio, a Mini Ranheta, o próprio Zé Curubu, Picolino, o Smedley. Claro, tem os personagens também que foram criados especialmente para esse desenho, como o nosso querido Texugo. É a melhor criação desse desenho, esse Texugo. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Vocês sabiam que na versão cancelada, esses personagens aqui teriam um design bem diferente do que a gente já tá acostumado nessa versão? Agora eu vou mostrar pra vocês e vamos fazer uma comparação de como eles seriam e de como eles ficaram. O Leôncio, no novo show do Pica-Pau, ele tem cara de almôndegas suecas. Com o prêmio do melhor almôndega esta noite. Mas na versão cancelada, ele teria totalmente a cara de... Ah, Clementina. Que nome maravilhoso. A Mini Ranheta tá com cara de chamando o Dr. Hans Schukrut. E também tem um outro concept aqui que a gente vê um design diferente pra ela. Já tá um pouco mais parecido com o que a gente já tá acostumado. Zé Curubu tá igualzinho o Zé Curubu da versão antiga, não mudou muita coisa, né? E também tem o caso da Winnie, que eu achei bem diferentão aqui esse design. O Picolino tá a mesma coisa, o Picolino não mudou. Aqui tem essa imagem do Pica-Pau jogando sinuca, e essa imagem aqui tá parecendo aquelas imagens lá de quando a pessoa queria pagar de vida louca na internet, aí colocava aquelas imagens e colocava uma frase de efeito. Agora vamos falar dos personagens que eles até aparecem bastante na versão clássica, tem vários episódios onde eles aparecem, e quando chega no novo show do Pica-Pau, eles são simplesmente ignorados. Eles estão lá, mas é como se eles não estivessem lá. Tem o caso do Dooley. Não, Pica-Pau, você que vai precisar. Vocês sabiam que o Dooley, do Não Tem Graça Dooley, está no novo show do Pica-Pau? Só os ultra ricos e famosos têm permissão para entrar no spa europeu da senhorita Aida Lux. Eu nunca tinha reparado nisso. Eu só fiquei sabendo que o Dooley estava no novo show porque tem um episódio onde eles falam que o nome do personagem é Dooley. Aí eu, esse é o Dooley? Aí eu fiquei, não, pera, esse é o Dooley? Não tem nada a ver com o Dooley da versão clássica. O Dooley da versão clássica era mó criminoso. Você vai pra sala de tortura? Vai em frente, torto. Agora dance, seu Pica-Pau. E aqui parece que ele abandonou essa vida de criminalidade, ele já não é mais um fora da lei, ele trabalha numa pizzaria. Eu me lembro desse episódio. Vocês sabiam que o nome completo dele é Dapper Denver Dooley?
também não sabia disso. Tiraram a barba, né? Ele raspou a barba, porque ele foi embora desse mundo de criminalidade. E na versão cancelada, o Dooley tem mais cara de Dooley, porque o Dooley seria assim. Também que aparece uma vez, eu lembro quando era criança eu vi, eu fiquei, caramba, é o Zé Jacaré. Ele aparece uma vez, mas tipo, não parece que é o Zé Jacaré, parece que é um outro jacaré, só que é o Zé Jacaré. E provavelmente não teríamos Zé Jacaré nessa versão cancelada, porque ele não aparece em concept nenhum, não aparece em lugar nenhum. Agora vamos falar dos personagens que estariam nessa versão cancelada e que quando surgiu o novo show do Pica-Pau, a versão oficial, eles foram descartados, deixados de lado, excluídos da sociedade, excluídos da turma do Pica-Pau. O primeiro caso eu fiquei, poxa, que pena, porque eu acho que daria uns episódios muito bons se nós tivéssemos aquele urso, o urso pedinte, eu não lembro o nome dele em português. Tem uma comidinha grátis, filho. Observe a classe do velho, pai. Que tinha um filho, que era aquele ursinho que ficava, esse é meu papai. Esse é meu pai. Os personagens lá nos Estados Unidos se chamam Windy e Breezy. Esse daqui é o design deles. Tá diferente, né? Lógico, da versão clássica. Isso aqui tá com os traços bem espunco das ideias. Eu não acho que seria uma má ideia ter esses personagens no novo show do Pica-Pau, mas resolveram descartar. Outro também que foi descartado do novo show do Pica-Pau e que estaria na versão cancelada é o Inspetor Willoughby. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Era aquele senhorzinho baixinho que tinha só um desenho dele. Então, ele é da turma do Pica-Pau e ele seria um dos personagens. Foi descartado também. Esse aqui, pra ser bem sincero, eu só me lembro de um único episódio, que é o Space Mouse, que é o rato do espaço. Ele era da turma do Pica-Pau, eu só me lembro de um episódio, eu nem sei se tiveram mais episódios com esse personagem, e ele estaria nessa versão cancelada, olha só. Outro também que estaria na versão cancelada do novo show é o Coelho Oswald. Sim, o Oswald estaria na série com esse design aqui, e eu achei isso aqui meio... será que combinaria? Porque o Oswald, ele aparece na turma do Pica-Pau depois com um design totalmente diferente. Tanto é que a gente nem sabe que se trata do Oswald. Eu não sabia, eu achava que era um coelho aleatório, amigo do Andy Panda. Vocês acham que daria certo? Eu acho que daria pra fazer uns plots bem interessantes com esse personagem e com o Pica-Pau, mas resolveram tirar. Uma coisa muito interessante, né, e até meio estranha, é que existem muitos merchans do Pica-Pau, itens, camisetas, brinquedos, wallpapers, aonde aparecem os personagens todos juntos, inclusive os personagens que foram descartados. Eu vi uma camiseta onde eles misturavam personagens que foram descartados do novo show do Pica-Pau com os personagens que estão no novo show do Pica-Pau com o novo design, com o design que a gente tá acostumado a assistir. Então tem o Leôncio sendo o Leôncio Almôndegas Suecas, junto com o Dooley, não o Dooley da nova versão. Outra coisa também é que mesmo eles sendo descartados, eles aparecem nos parques da Universal, onde tem os brinquedos do Pica-Pau. Eles aparecem lá, em itens, camisetas, mas também aparecem na decoração. Então eu tenho essa imagem aqui, e vocês podem ver que nós temos todos os personagens juntos, né? Os cancelados, os excluídos, com os não excluídos. E aí depois viram que ia alterar, só que pensaram assim, a gente não vai perder dinheiro, né? Agora fica assim, agora deixa, agora vamos vender assim mesmo. É citado que devido ao uso de escolhas de cores conflitantes, a gente percebe que a paleta de cores tá meio estranha, né? Por exemplo, o Pica-Pau tem uma paleta de cores, o Dooley tem uma outra paleta e não combinam. E eu estudei esses lances de cores quando eu estudei a respeito de design gráfico, e é verdade. Você percebe, né, que não combina uma coisa com a outra. O Pica-Pau tem uma paleta de cor, o Dooley tem uma outra diferente, o Leôncio teria uma que também não combinaria com o Pica-Pau, então talvez daria um aspecto estranho pro desenho. Não entendi por que tanto personagem assim sumiu, não quiseram mais. Agora eu vou entrar um pouco mais nas teorias relacionadas a essas mudanças. Lembrando, teorias, nada confirmado porque não existem muitas informações. Talvez faça um pouco de sentido. Temos a versão do Ren Stimpy da Nickelodeon, que é de 91 a 95. Tem muita gente que confunde porque tem a versão de 2003, aquela versão sim, é a versão mais 18, né? Então tem muita gente que confunde e acha que episódios que foram exibidos lá eram episódios dessa versão.
E não, tá? Mas que tinha umas coisas estranhas no Ren e Stimpy da Nickelodeon, tinha. Tanto é que, assim, quando eu era criança e eu tava na casa de alguém ou em algum lugar e tava passando Ren e Stimpy, a sensação que eu tinha era de que eu não deveria estar assistindo aquele desenho, que aquele desenho não era pra mim. Sério, eu lembro de um episódio, eu não sei o que acontece, que o cachorro, que eu acho que é o Stimpy, começa a receber um monte de carta. O Ren, ele começa a se sentir mal porque ele não recebe carta nenhuma e é muito estranho. Eu lembro que eu assisti esse episódio e eu achei muito bizarro, muito estranho. E, na minha opinião, Ren e Stimpy era pra ser um desenho pra adultos desde o início. Não era pra ser um desenho pra criança. Vocês vão entender aqui o motivo disso. Ele foi criado pelo John Kricfalusi e foi marcado por diversas polêmicas, tanto nos bastidores, como também no próprio conteúdo do desenho. Então ele ficou na produção do Ren e Stimpy até 1992, porque a Nickelodeon tinha prazos. Eles trabalham com prazos, e até aí eu até entendo, porque é dinheiro. A gente sabe como a Nickelodeon é. Tem que estar pronto em tal dia, porque em tal dia vai ter a estreia. Aí chegava na hora e eles falavam, João, tá pronto? Aí ele, falta um pouco, ainda não tá pronto. Ainda não tá pronto. Isso começou a estressar muito o pessoal da Nickelodeon, porque eles tinham prazos, né? Eles ficavam, poxa, mas isso aqui é pra semana que vem, você nem terminou ainda. Mas não era só isso. A Nickelodeon começou a pegar no pé por conta dos conteúdos de certos episódios. A Nickelodeon alegava que o desenho não estava seguindo os padrões de conteúdo da emissora, que era voltada para o conteúdo infantil. E eles citaram que os grandes problemas encontrados em vários episódios era o humor adulto e violento, humor escatológico demais, e é verdade, eles exageravam às vezes em alguns episódios, caramba. Aquele tipo de insinuações, né? Tinha muito desse desenho, passava despercebido, mas depois, adulta eu assistindo, eu percebi muita parada estranha, hein? Temas perturbadores, que é o que eu falei daquele episódio lá que eu assisti quando era criança das cartas, que eu fiquei, assim, meio perturbada assistindo aquilo. Tem episódios onde claramente você vê que eles tratam de temas como depressão, psicose, e a Nickelodeon via isso e ficava, poxa, como é que eu vou colocar isso aqui no ar? Você primeiro fala que é perfeccionista, que vai demorar, a gente espera, aí você chega com um episódio e a gente não vai poder colocar esse episódio porque vai contra as diretrizes da Nickelodeon. Não só isso, vários episódios eles tiveram que editar, tiveram que cortar partes e também tiveram episódios que foram totalmente censurados. A Nickelodeon falou, olha, isso aqui eu não vou exibir nenhum segundo desse episódio, pra depois receber cartinha de pai e mãe. Nessa época, eles estavam recebendo muitas cartinhas de pais e mães, telefonemas falando a respeito do Ren e Stimpy, que tava saindo dos limites, que aquilo não era correto, que não era correto a emissora exibir esse tipo de desenho. Em 1992, o John Kricfalusi foi demitido da produção oficialmente. E aí eles citam problemas de gerenciamento, conflitos com a emissora, e ele foi substituído por uma equipe da Games Animation, que era um estúdio subsidiário da Nickelodeon. Em julho de 2005, o Kricfalusi decidiu fechar a Spunko por conta de uma ação judicial, e aí também entra uma outra parte aqui da minha teoria. Essa ação judicial foi movida pela Carbuncle contra o Spunko no sistema judicial canadense sobre royalties e créditos pelas contribuições de Bob Jakes para Ren e Stimpy. O Bob Jakes, aquele da primeira temporada do novo show do Pica-Pau, o negócio se enrolou até 2008, parece que ele pagou uma parte pro Bob, e aí o Bob depois parou de perder tempo com isso, né, e ficou assim. Outra coisa também relacionada ao John Kricfalusi. Gente, quando eu li a respeito de certas coisas que ele fez, e também do Dan Schneider, e eu tô falando dos dois porque os dois trabalharam pra Nickelodeon, eu fiquei horrorizada. Mais horrorizada ainda que assim, ninguém foi preso, e no caso do John Kricfalusi, só falam que ele não foi preso porque tudo que ele fez caducou. A gente que já é adulto, a gente percebe uma segunda intenção, sabe? Por mais que ele fale que não, mas a gente percebe que era tudo muito estranho. E quando a gente cresce, a gente já percebe a maldade, e eu percebi muita maldade nesses dois casos, e foi algo que me chocou bastante quando eu fiquei sabendo. Juntando tudo isso, existem algumas teorias. A gente sabe que Ren e Stimpy lá nos Estados Unidos deu polêmica por conta do conteúdo nos episódios. No Brasil, eu não me lembro muito, mas lá sim, muita gente reclamou. E talvez bateu um arrependimento, porque os traços estavam bem parecidos com os traços da Spunko, e talvez pensaram assim, e se os pais confundirem uma coisa com a outra e não deixarem seus filhos assistir essa versão de Pica-Pau, por achar talvez que seja parecido com Ren e Stimpy? Ou talvez a produção do Pica-Pau teria essa pegada mais Ren e Stimpy, não sei também, né? Viram que não seria uma boa ideia e poderia tirar boa parte do público-alvo deles.
que são as crianças, e pensaram assim, vamos mudar. Vamos fazer algo que fique talvez mais politicamente correto, com outros traços. A terceira teoria, talvez, envolva uma rixa. Bob Jakes chegou e processou ele, né? Eu acho que para uma pessoa chegar nesse nível é porque antes eles já devem ter discutido, falado a respeito disso. Talvez alguma briga interna para ter chegado nesse nível de processo. Talvez por conta disso, Bob Jakes pensou, quer saber, eu vou tirar todas essas influências do Spunko e vou deixar tudo mais uniforme, porque eu não quero mais nada que lembre esse cara. É muito difícil encontrar qualquer informação a respeito desse piloto, dessa versão, desses personagens. Então aqui nós só estamos falando de algumas teorias. Se você tem alguma informação, se você também tem alguma opinião a respeito desse caso, comente aqui embaixo. Por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima. E tchau, tchau!